Vamos lá. Geralmente, quando nós falamos sobre emoções e sentimentos, ah, esses dois termos acabam sendo tidos como sinônimos. Só que, tecnicamente, cientificamente falando, eles são duas coisas separadas, são duas coisas diferentes. Uma coisa é emoção, outra coisa é sentimento. É interessante quando nós falamos sobre essa diferenciação de emoção e sentimento, porque os grandes estudiosos das emoções, eles falam como se fosse a mesma coisa quando estão se referindo, quando estão falando com leigos, com pessoas que não têm esse entendimento um pouquinho mais aprofundado do termo técnico, o que acaba fazendo com que uma confusão maior seja gerada quando você busca entender de fato a diferenciação entre os dois. Então, primeira coisa para a gente poder conversar e falar um pouco melhor sobre como essas emoções são construídas, eu quero diferenciar o que é emoção e o que é sentimento. Eu já fiz isso algumas vezes, para quem não estava presente, vamos lá, vou fazer isso mais uma vez aqui. Então, primeiro, emoções. Segundo Antônio Damasio, que é um dos grandes pesquisadores da neurobiologia das emoções, uma emoção é um grupo de ação, um grupo de respostas que acontecem no nosso corpo quando nós recebemos ou quando passamos por algum tipo de estímulo. O que significa isso? Bom, digamos que você esteja lá fazendo um safari na África e a quarentena já acabou, você agora pode viajar e aí você vai para a África, vai fazer um safari daqueles que vai ver os bichos passeando livres na natureza e você lá dentro do seu Jeep, de repente percebe que furou um pneu e o seu vidro está travado a meia altura e tem um leão chegando perto, um leãozinho chegando perto de você. Nesse momento que você percebe que algo ruim pode acontecer, nesse momento que esse leão começa a chegar perto de você, o que acontece com o seu corpo? Bom, você já deve identificar alguns pontos, né? Então, algumas das coisas que acontecem: alteração da nossa frequência respiratória, da nossa frequência cardíaca, elas tendem a aumentar, não é? Nossos batimentos ficam com a frequência aumentada, a nossa respiração também. Nós temos aí, por exemplo, a dilatação das nossas pupilas. Isso serve para que nós possamos ali receber mais informações, perceber melhor o ambiente. Junto com essa dilatação de pupilas, algo interessante acontece, que é o nosso foco, a nossa atenção, a nossa concentração. Nós temos um aumento da nossa atenção, isso é até chamado de visão em túnel, você fica ali altamente concentrado. Então, mais uma característica que acontece aí durante, por exemplo, o momento onde o leão apareceu para comer você. Temos aí a alteração da nossa digestão, a alteração dos movimentos peristálticos, então o nosso intestino ele para de peristaltar, e sabe aquela coisa de cagar de medo? Quando o seu intestino está cheio, ele esvazia. Então, isso tudo que eu falei para você, essas alterações que são simplesmente a fisiologia do seu corpo sendo alterada, Damasio chama isso de emoção. Então, para Damasio, essa alteração fisiológica, essas alterações fisiológicas que acontecem no seu corpo quando você está se deparando com um estímulo, isso é uma emoção, essas são as emoções. Isso é emoção. Emoção nada mais é do que o quê? Alteração fisiológica no seu corpo. Pronto. Mas e a tristeza? É o medo? Não, não, isso é outra coisa. Então, emoção nada mais é do que uma alteração fisiológica que acontece dentro do seu corpo quando você recebe e está frente a um estímulo. Bom, temos o que é emoção. E o que é sentimento, então? O sentimento é aquilo que você interpreta dessas alterações fisiológicas de acordo com a sua experiência, com seus aprendizados, frente ao contexto que você está experimentando no momento, no caso, um leão querendo atravessar o vidro para me morder. Então, para isso eu dou um nome, sabe? Essas alterações todas fisiológicas que eu tive no meu corpo, eu dou um nome para isso. Eu posso chamar de medo, eu posso chamar de cagaço, eu posso chamar de pânico, pavor. Isso é o sentimento. É essa percepção em cima dessa alteração fisiológica frente ao contexto que você tem com base nos seus aprendizados anteriores. Então, para isso, nós damos o nome de sentimento.